Oi, gente, bom dia, bom dia, bom dia. Aqui nosso cronômetro. Então, gente, a gente já viu os conteúdos de variação de entalpia e estequiometria aplicada à termoquímica. A gente vai ver um dos últimos conteúdos, que é a energia de ligação. Não é tão difícil como o povo pensa. Participação especial do meu filho, também concordando comigo. Então, vamos lá, a gente tem como definição de energia de ligação que energia é necessária para romper um molde de energia, um molde de ligações covalentes. Como assim, professor? Vamos lá. Realmente a gente considera isso tudo no estado gasoso. Vamos dar aqui a cor do pincel. Ó, a gente sabe que a gente tem um processo de reagentes e produtos. Vou escrever aqui, reagentes, que vão reagir e formar produtos ou um produto. Então, para que esse reagente vire produto, eles têm ligações entre dois átomos. E se tiver mais de dois átomos? Pois é, mas sempre a gente considera a ligação covalente entre dois átomos. Por exemplo, um átomo de hidrogênio está ligado a outro átomo de hidrogênio. Reagente com um átomo de cloro ligado a outro átomo de cloro. Então, esses são os nossos reagentes, os dois gases. Para que isso aconteça, a gente precisa quebrar essas duas ligações para formar duas novas moléculas. Então, a energia de ligação vai ser uma entalpia média, ou seja, a energia que eu vou fornecer, ou seja, que esses reagentes vão ter que absorver para quebrar essa ligação. Lembrando que todo esse processo, para que seja quebrado, é necessário que eles absorvam. Vocês vão absorver, nós vamos ter um processo endotérmico. Quando você olha para os produtos, que já são outra, você tinha esses átomos agora isolados, que foram quebrados, hidrogênios e os cloros. Então, quando você une hidrogênio e o cloro, já nesse processo aqui de formação, é um processo exotérmico, eles vão ter que liberar. Dentro de uma mesma equação química, de uma reação química, a gente vai ter o processo endo, que é a absorção e quebra das moléculas, e vamos ter um processo para liberar. Tudo isso nós vamos simplificar de uma forma simples. Vou botar aqui reagentes genéricos. Ó. Vou botar logo assim. Como é que esses traços simbolizam as ligações entre os átomos? Então, se você tem uma molécula A, lembrando que é genérica, elas vão ter que ser quebradas. Elas só são quebradas se elas absorver energia. Quando elas absorvem, essas ligações são quebradas, a gente tem os átomos soltos, aí ocorre a colisão, que a gente vai ver como é que ocorre as colisões nos próximos conteúdos, e nós temos a formação. Quando você une um átomo A com um átomo B, essa ligação vai liberar energia e deixar os átomos mais estáveis e assim a molécula mais estável. Então nós temos o que é processo exotérmico. A gente vai considerar uma pequena modificação naquela nossa fórmula, que dá da gente calcular a entalpia pelo somatório da energia dos reagentes, né,
da energia de ligação do reagente mais a entalpia do produto. Lembrando que a gente sempre vai considerar essa energia de ligação, esse somatório aqui, para produtos sempre negativo. E esse sempre positivo. Vamos só consertar aqui. Vou botar aqui bonitinho. É bom no quadro que a gente apaga. Então, a gente vai considerar esse positivo. E esse a gente vai considerar negativo. Por que eu estou considerando ele positivo? Porque ele vai absorver energia. Eu vou considerar esse negativo porque ele vai liberar. Não é algo simples. Professor, mas a gente viu que existe equações que são exotérmicas e outras que são endotérmicas. Como isso é gerado? Pois vamos lá. Até que eu considero uma reação endotérmica, quando a variação de entalpia é positiva, ou seja, ele absorveu. Se a gente considerar que é necessário, que isso daqui é um cálculo, gente, sempre vai ter um positivo e um negativo, mas um vai sobressair o outro. Por exemplo, se no final de tudo a energia absorvida é maior do que a energia liberada, nós vamos ter uma reação exotérmica. Se no final de tudo a energia liberada é maior do que a absorvida, então nós vamos ter um processo exotérmico. É simples. A energia de ligação é para o rompimento de 1 mol de ligações covalentes, que pode ser ligações simples, duplas. Só um exemplo, por exemplo, ligação simples, essa entre o hidrogênio e o hidrogênio. Ligação dupla, entre carbono e oxigênio, é representada por 2 traços. Ligação tripla, entre nitrogênio e nitrogênio. Beleza, então a gente já sabe que vamos ter em um determinado momento da reação absorção de energia, em outro liberação. Dependendo da quantidade absorvida ou liberada, no final do processo a nossa reação pode ser exotérmica ou endotérmica. Vamos ao exemplo. Aqui nós temos ao lado, se eu posso propor para uma única ligação, fica muito difícil você mensurar uma única ligação, a energia. Por isso que a gente trabalha com um mol de ligação. Então, quando vocês verem esses valores aqui, hidrogênio, hidrogênio, cloro, carbono, hidrogênio, carbono, é para um mol desse tipo de ligação, não é para uma única ligação não. Por exemplo, quanto é necessário para quebrar um mol de ligações de hidrogênio? Então, a gente considerando um mol disso daqui, a gente vai necessitar de 436 kJ. Mas se eu tiver 2 mol de molécula, então isso vai ser 2 vezes. Se for 3 vezes, 4 vezes. Por exemplo, aqui é o gás metano. Vou botar o nome, metano. Se eu necessitar quebrar uma ligação dessa, um mol apenas de ligação, que aqui, vocês podem ver que essa ligação aqui se repete 4 vezes. O numeral 1, 2, 3, 4. Se eu quiser, por exemplo, quebrar apenas um mol de apenas um hidrogênio, eu vou necessitar, por exemplo, vou botar assim, necessitar de 413,4 kJ para quebrar apenas um mol daquele hidrogênio. Por exemplo, eu quero substituir ele por um cloro. Quero fazer esse produto aqui.
Então vai ser 413 só para essa ligação. Se eu quiser botar 2 cloro, ficasse mais bonito. Ó. Então esse daqui já vai ter que se repetir, ó, outra vez. Lembrando que nós vamos ter que considerar também quebrar essa ligação de cloro e cloro. Mas ó, se eu quiser substituir os 4, então já vai ser 4 vezes 413. Então a gente tem que lembrar disso. Se eu quero substituir um hidrogênio, quebrar isso daí, vai ser 413. Se for 2, 2 vezes 413. Se for 3, 3 vezes. Se for 4. E lembrando, um mol de ligações não é para apenas uma única ligação entre dois átomos. É para quebrar, esbagaçar a ligação, separar. Aí, ó, e se vocês perceberem que é algo interessante, isso varia. Ó, uma ligação simples entre carbono e carbono, 346,8. Ligação dupla, 614. Ligação tripla, 833. Se vocês prestarem bem atenção, não temos assim multiplicações, por exemplo. Uma ligação simples entre carbono e carbono, 306,8. Uma ligação dupla, 2 vezes, não. Cada uma vai ter um valor, não vai ser sempre múltiplo, não. Então vamos lá, gente, o nosso exemplo. Qual a variação de entalpia para a reação a seguir? Então a gente tem aqui a presença, ó, do gás hidrogênio, reagindo com gás cloro, formando o ácido clorídrico. Lembrando que nessa situação a gente está considerando todos em forma gasosa. Eu não posso fazer esse conceito de mol em líquidos, é muito complicado. Toda a extensão desse conteúdo a gente está trabalhando com gases, gerando gás. Vou voltar até aqui, ó, para obter esses átomos na fase gasosa. Então, estamos trabalhando com gás. O que a gente vai fazer? Ó? Primeiro, vamos ver os coeficientes estequiométricos. Então, eu tenho uma molécula de gás hidrogênio. É um D, ó. Botei foi hidrogênio. Hidrogênio. Uma de cloro e 2 de ácido clorídrico. Então, o que a gente vai ver? Só tem um mol de ligação de gás hidrogênio e um mol de ligação de gás cloro. Porém, eu tenho 2 mols de ligação de ácido sulfúrico, de ácido clorídrico na fase gasosa. Como assim, professor? Eu vou desenhar. Eu tenho essa reação. Ó. Importante a gente lembrar disso. Como é 2 ácido clorídrico, então, ó, um mol, e aqui, ó, 2 mols de ligação. Eu formei 2 moléculas. Isso daqui estequiometricamente está tudo correto. 1 mol, 2 mol. A gente lembrou o professor da faculdade com essas coisas. Agora vamos para a parte do cálculo. Só que antes da gente ir para a parte do cálculo, a gente deve lembrar uma coisa. Ó. Todos os reagentes, eles vão absorver, ou seja, esse aqui é o lado positivo. Todos os 2 produtos vão liberar. Então, esse aqui é o lado negativo.
Então, lembrar, o reagente ele absorve para quebrar as moléculas. Todo produto ele libera energia. De acordo com o saldo, a gente sabe se essa nossa reação é endotérmica ou exotérmica. Então lá vamos nós. Vamos lá, gente. Ó. Lá, ó. Pronto, chegamos aqui, vamos fazer o que deve ser feito. Então, energia, eu vou botar assim, ó, fica mais fácil. Mais cloro, aqui ó, HCl mais HCl, que são duas moléculas. Fica mais fácil vocês visualizar aqui as ligações. Então, 1 mol de hidrogênio. Então, aqui ó, 436, né? Aqui vocês lembram, aqui é sempre positivo, eles estão absorvendo. Mais a energia do cloro. A energia do cloro está aqui, ó. 242. Vamos fechar aqui, ó. A gente sabe que esses aqui do produto, a gente já vai começar, ó, o final negativo. Como são dois, ó, aqui nós temos o que? 431. Então, ó, 2 vezes 431. Por quê? Porque eu tenho duas moléculas de ácido sulfúrico. Agora vamos somar. 2 e 6, 8. 3 e 4, 7. 2 vezes 2 são 2. 2 vezes 3 são... Ou 2 vezes 1 são 2. 2 vezes 3, 6. 8. Negativo, né? É mais ou menos que aí. Então vamos lá. Observe o sinal do maior. Lembrando que isso tudo é em kJ. E subtrai. Aqui na calculadora, ligeiro. Está grande demais. Lembrando, tem essa dificuldade. É uma observação simples. Lembre sempre. A gente absorve. O produto libera. 162, 6, 7, 8. Pronto. Aqui, ó. 184 kilojoules. Pronto. Aqui, ó. Essa nossa reação é uma reação exotérmica. Por quê? Porque ela liberou mais energia do que absorveu. Graficamente, se a gente fizesse um gráfico, a gente ia ver que os reagentes iam estar mais energéticos e os produtos aqui. Entendeu? Como se fosse assim. O reagente está aqui, o produto aqui, e aqui foi energia liberada. Então esse ΔH seria negativo. Fazer igual o cara que está fazendo sucesso lá. Então, gente, é isso. Ó. Não tem dificuldade. É só pegar os valores das energias de ligações, atribuir positivo para os reagentes e negativo para os produtos. Fazer as operações matemáticas e pronto. Se for uma reação um pouco maior, um pouco mais de trabalho que você vai ter outros tipos de ligação, ou vai ter a mesma ligação várias vezes, como a gente viu aqui no caso do gás metano. Mas tirando isso, tudo tranquilo, gente. Então, tchau, gente. Coloque seu nome aqui e boas férias, né? Até semana, até mês que vem não, até agosto, gente. Até agosto. Tchau.